O mundo acabou em 2012, e o que sobrou foi um lixão radioativo. A humanidade virou coadjuvante na Terra, vivendo em cercados no deserto enquanto insetos mutantes gigantes ditam as regras lá fora. Se você é comum e sai da proteção, você morre. Nesse cenário, o único jeito de não virar comida é ser mais bruto que o próprio apocalipse. A noite prometia. Um sujeito chegou de carro, dominou um alvo, amarrou, amordaçou e jogou no veículo. O plano era invadir o prédio. Assim que ele tentou entrar, sentiu o metal frio de uma faca na garganta. Uma mulher barrou sua passagem, avisando que ali era área restrita e que ele seria chutado se insistisse. O clima estava tenso, até o invasor mostrar um passe ou credencial específica. Na hora, o jogo virou. A hostilidade sumiu e ele foi tratado como convidado de honra. Ele entrou no Éden Desolado, um clube clandestino que virou febre entre a elite suja da região. Nobres e figurões se escondiam ali para gastar fortunas em diversões proibidas. No palco, o show começou. Uma apresentadora anunciou o leilão onde o dinheiro era a única lei. O produto da noite? Seres humanos. O tráfico de pessoas é um crime fatal no deserto pela falta de gente viva, mas ali, no subsolo, garotas eram vendidas como mercadoria de luxo em cubículos numerados. Enquanto o horror rolava solto, uma mulher se aproximou do protagonista, questionando por que ele estava isolado e se algum produto o interessava. Ele não se impressionou. Com desdém, afirmou que estava cansado de itens comuns e buscava algo realmente fora da curva, algo que valesse seu tempo. Para subir de nível naquele buraco, o status era tudo. O sujeito não perdeu tempo e mostrou a pulseira de membro honorário, garantindo passe livre para o setor VIP. Uma recepcionista o escoltou até uma suíte luxuosa, onde a atração principal aguardava. Xiao Mei, uma jovem de 18 anos apresentada como produto de elite. Assim que ficaram sozinhos, o clima mudou. Xiao Mei agiu como um animal de estimação fiel, tentando seduzi-lo com toques e jogando-o na cama. O rapaz, porém, não esboçou reação. No momento em que ela avançou, ele a repeliu com um golpe seco de chicote. O corpo dela era forte demais para uma humana, mas a mente ainda era o ponto fraco. Ele a chamou pelo que realmente era, uma homem-fera. A farsa caiu. Surpresa por ter sido descoberta, ela questionou como ele sabia. A resposta foi direta. No nível 0 daquele mundo, o cheiro e a temperatura do corpo entregam qualquer disfarce. Xiao Mei rosnou, transformando as mãos em garras letais, mas foi arremessada longe por mais uma chicotada violenta. Assumindo sua forma de besta gigante, ela exigiu saber com quem estava lidando. Sou só um catador fazendo o serviço de extermínio, ele debochou. Melhor chamar seus amigos se quiser ter chance. Ela soltou um uivo de convocação. Em segundos, as outras mulheres do clube invadiram o quarto, subestimando o invasor por acharem que ele era um novato inexperiente. Elas se transformaram em criaturas bizarras e desconhecidas, cercando-o com a confiança de que nenhum humano de alta patente as deteria. O erro foi fatal. Quando o grupo saltou para o abate final, o rapaz sequer recuou. Em um movimento de força bruta esmagadora, ele liberou uma descarga elétrica maciça que fritou todas as mutantes de uma só vez, limpando a sala em um piscar de olhos. O choque foi imediato. No chão, as sobreviventes mal conseguiam processar como foram derrotadas tão rápido. Uma delas, trêmula, perguntou se ele era algum tipo de humano especial usando habilidades despertas. A resposta dele foi um balde de água fria. Ele não usou habilidade nenhuma, apenas um amuleto de relâmpago. O item foi o suficiente para apagar 5 homens-feras de uma vez e garantir uma recompensa gorda. Lá fora, o caos estourou. Um homem que ouviu a carnificina começou a gritar a verdade sobre o local. O Éden era um abatedouro. Os clientes e as garotas sequestradas eram atraídos ali apenas para servirem de banquete. Ao ouvirem que estavam dividindo a mesa com monstros, os frequentantes fugiram em um pânico generalizado. Os relatórios estavam certos. 5 homens-feras comandavam o esquema. Essas criaturas são o ápice da evolução nuclear, superando as bestas comuns porque conseguem imitar a aparência e a inteligência humana. São predadores calculistas e letais, mas dessa vez deram o azar de cruzar com o exterminador errado. O sujeito finalmente se apresentou. Liu Xing, um catador profissional. Nesse novo mundo, os catadores são a elite da guilda, mercenários que resolvem problemas que o exército não toca. A maioria deles faz parte do novo povo, humanos que sofreram mutações positivas pela radiação, ganhando força física sobre-humana e dons especiais. A ironia, embora Liu Xing seja um desses evoluídos, ele prefere confiar em seus itens e equipamentos do que em seus próprios poderes. Sua história não tem nada de heróica. Órfão de guerra,
Ele cresceu sendo espancado e passando fome em diversas gangues. Para ele, sobreviver não é um dom, é um hábito moldado pela dor. A vida de Liu Xing mudou quando ele cruzou o caminho de Fang Shengyao, a comandante da equipe Gêmeos Guepardo. Não só o salvou, como percebeu que o corpo dele tinha um potencial mutante raro e o recrutou. No caos de Sindao, ele treinou até o limite, alcançando o nível S intermediário. Mas ele sabia da verdade. Contra os monstros de elite que ostentavam equipamentos de alta tecnologia, ele ainda era peixe pequeno. Para virar o jogo, Liu Xing não buscou tecnologia terrestre, mas algo de outra dimensão. Sua verdadeira habilidade despertada era bizarra, uma projeção astral que o permitia transitar entre mundos. Ao deitar em sua cama e fechar os olhos no apocalipse, sua mente despertava em um reino de cultivação imortal, um lugar dominado por demônios, monstros e energias místicas tão letais quanto a radiação de sua casa. Ao logar nesse mundo espiritual, uma assistente o recebeu com reverência. Liu Xing confirmou que a missão no deserto foi um sucesso. Os materiais colhidos dos Homens-Fera eram a chave para reativar as funções de um templo antigo naquele plano. Tudo começou meses atrás. O que ele achou ser um pesadelo lúcido revelou-se uma realidade brutal. O cheiro de podridão e a náusea dos campos de batalha imortais eram reais demais para serem um sonho. O detalhe mais insano, sua pulseira tecnológica de catador continuava no pulso, funcionando perfeitamente entre templos flutuantes e espinhos colossais que desafiavam a gravidade. Ele tinha o melhor dos dois mundos e pretendia usar isso para esmagar qualquer um que ficasse no seu caminho. O cenário parecia saído de um romance de artes marciais antigo, mas sem o glamour. Era uma versão distorcida e macabra do cultivo. Enquanto Liu Xing tentava entender onde estava, uma enxaqueca brutal trouxe as memórias do antigo dono daquele corpo. Ele descobriu que a energia pura do mundo tinha evaporado, sendo substituída por uma névoa maligna que fritava o cérebro de qualquer um. Monstros sedentos por sangue dominavam as sombras, e os mestres que restaram eram ainda piores. O corpo que ele ocupava pertencia a um escravo da seita Portal da Ascensão. Lá, o título de discípulo era piada. Na prática, eles eram mineradores de tesouros descartáveis. O líder da seita, que posava de protetor da humanidade, era um carrasco que forçava a gente a arrancar as próprias almas para seus rituais, chamando essa tortura de bênção. Quem não tinha talento virava ingrediente. A carne e o sangue dos fracos eram cozidos para fabricar pílulas de imortalidade para os chefões. Nesse turbilhão de memórias, Liu Xing ouviu a voz do avô do antigo dono daquele corpo, contando como as coisas eram antes do desastre. Antigamente, o mundo era um paraíso de imortais que viviam eras inteiras. Deuses e demônios conviviam em paz na seita do céu e da terra, onde criaram a técnica suprema que unia as duas forças. Mas o sonho acabou quando a energia espiritual sumiu do nada. O céu rachou, a tribulação veio e os grandes mestres foram dizimados. Para salvar o que restou, o líder da época usou um feitiço proibido para isolar o Vale da Aspiração, tentando proteger a seita da aniquilação total. Agora, Liu Xing estava preso no meio dessas ruínas, ocupando o lugar de uma alma que já tinha desistido de lutar. A esperança de que alguém revivesse as raízes espirituais do mundo ficou enterrada por milênios. Mas o que brotou foi um pesadelo. Com o fim da energia pura, o que restou foram falsos cultivadores que se tornaram demônios famintos por sangue e almas. O clã do antigo dono desse corpo era o último vestígio da lendária seita Céu e Terra. A missão deixada pelo avô era clara: acordar o que restou e impedir que o mal consumisse tudo. Liu Xing sacou rápido que aquele lugar era tão desgraçado quanto o apocalipse nuclear de onde veio. Seguindo as instruções do velho, ele localizou o acesso às ruínas subterrâneas. O ritual exigia uma pulseira de jade prateada e uma sequência específica de batidas, uma longa e duas curtas, repetidas 3 vezes, acompanhadas de um feitiço. No meio de um lixão de cadáveres, sua tecnologia de catador apitou. A pulseira detectou uma fonte de energia nuclear absurda vindo das profundezas. Era bizarro, mas as duas tecnologias, a mística e a futurista, estavam reagindo ao mesmo ponto. Ele desceu milhares de degraus sobre um calor infernal até dar de cara com o esqueleto colossal guardando um buraco escuro. Ele não hesitou, executou o ritmo das batidas e entoou as palavras mágicas. O guardião se desintegrou em chamas azuis, revelando o portal da seita. Ao atravessar, Liu Xing deu de cara com um cenário que nenhum livro de fantasia conseguiria descrever com fidelidade. Era chocante demais.
De repente, a pulseira de Jade vibrou violentamente e, do nada, uma garota surgiu voando bem na frente dele. A garota voadora não perdeu tempo. Saudou Liu Xing como um novo mestre e anunciou que a espera da pequena celestial tinha acabado. A seita Céu e Terra finalmente tinha uma chance de salvação. Confuso, o rapaz questionou o título repentino, mas logo entendeu a situação. Aquela entidade diante dele era apenas um fragmento de consciência selado na pulseira de Jade, uma inteligência artificial mística programada para guiar o herdeiro. O segredo era pesado. O coração da seita, o Vale da Imortalidade, estava trancado sobre um selo espiritual, junto com as almas de todos os antigos membros. Na Era de Ouro, o líder original era um gênio que unificou o cultivo de luz e trevas, mas o mundo ruiu quando a energia maligna corrompeu tudo. Monstros e cultivadores enlouquecidos viraram uma praga impossível de conter apenas com boas intenções. A estratégia final do antigo mestre foi dividida em 2 golpes brutais. Primeiro, uma onda de energia pura varreu os demônios. Depois, ele usou a própria escuridão dos inimigos contra eles para limpar o que sobrou. Mesmo assim, o exército das trevas era infinito. Sem saída, o líder sacrificou o próprio sangue e alma para selar o vale no subsolo, colocando todos os sobreviventes em um sono eterno até que um sucessor aparecesse. O ancestral do corpo que Liu Xing ocupava estava fora em missão quando o selo caiu, e por isso recebeu as instruções para as futuras gerações. Agora, ao despertar o fragmento celestial, Liu Xing herdou o cargo de líder da seita. O objetivo é claro e direto. Ele precisa minerar energia espiritual e reconstruir o lugar do zero. Só quando a seita estiver forte novamente é que o Vale da Imortalidade abrirá suas portas, permitindo que ele comece sua verdadeira jornada de cultivo. A sacada foi genial. Liu Xing percebeu que a energia espiritual que sumiu do mundo do cultivo era, na verdade, a mesma energia nuclear que destruiu o seu próprio mundo. Sua pulseira de catador não parava de apitar dentro das ruínas da seita, confirmando que os 2 mundos falavam a mesma língua. O plano era simples: caçar bestas nucleares no deserto, extrair seus cristais e trazê-los para o reino místico para abastecer a seita. Para testar a teoria, ele pediu um lugar seguro para descansar. A pequena celestial prometeu vigiar seu sono, e assim que ele apagou, acordou de volta na sua cama no Apocalipse. A prova real veio em seguida. A pulseira de Jade prateada tinha viajado com ele. Ele descobriu as regras do jogo. Ele pode transitar entre as dimensões enquanto dorme e levar qualquer objeto que esteja tocando. De posse de um cristal nuclear, ele retornou ao mundo do cultivo e mostrou o item para a garota voadora. Ela ficou em choque. A potência daquela pedra radioativa era idêntica à de uma pedra espiritual de alto nível. Era o combustível perfeito para ativar a peça mais importante do arsenal da seita, o tripé do renascimento. Selado há 1 milênio, o tripé é uma máquina de ressurreição. A garota explicou que as almas dos antigos discípulos, guerreiros e sábios de elite, estão guardadas em velas espirituais eternas. Com a energia dos cristais nucleares, o artefato consegue moldar novos corpos físicos para essas almas. Liu Xing não precisaria reconstruir tudo sozinho, ele só precisava de bateria suficiente para trazer seu exército de volta à vida. Ele ordenou a ativação imediata, mas a energia que ele trouxe era apenas o começo. A ressurreição não era uma ciência exata. A garota avisou que o discípulo que sairia do tripé dependia puramente da sorte do mestre. Para Liu Xing, aquilo parecia um gacha da vida real, ou tirar um coelho da cartola. Ele decidiu que não ia gastar sua sorte em uma tentativa única e planejou juntar cristais suficientes para um combo de 10 ressurreições de uma vez. A pequena celestial não entendeu a gíria, mas deu início ao processo. O tempo de um incenso passou e um corpo físico se materializou. Do meio das chamas, surgiu uma jovem imponente, envolta em um fogo místico. Sem paciência, ela já apareceu intimidando, perguntando quem era o atrevido que não temia suas chamas. Ao ver a pulseira de Jade no pulso de Liu Xing, ela travou. A pequena celestial exigiu que a recém-chegada prestasse respeito ao novo líder da seita. A discípula desconfiou. Ela sabia que o mestre original tinha perdido tudo, e embora Liu Xing tivesse a pulseira e o controle do tripé, ela precisava de uma prova.
Quando Liu Xing disse que a acordou para reconstruir a glória da seita, a garota deu risada. Ela viveu a Era de Ouro e não aceitaria ordens de ninguém. Seu destino era só dela. A rebeldia durou pouco. Liu Xing soltou uma descarga elétrica que a fritou na hora. Em choque, a garota reconheceu a técnica, a maldição Yang-Yang do caçador de almas. Liu Xing apenas deu de ombros, dizendo que foi um palpite de sorte. Ao entrar na Câmara das Almas, a verdade apareceu. A pulseira vibrou em sintonia com milhares de velas espirituais. A discípula então explicou o segredo sinistro. Aquela era uma arte demoníaca para selar os monstros e espíritos mais perigosos do mundo. Todos ali eram demônios ou senhores supremos que só temiam uma pessoa, o antigo líder. Liu Xing sorriu. Ele percebeu que tinha a arma definitiva. A pulseira de Jade não era apenas um acessório, era o controle remoto das almas daqueles monstros. Se eles temiam o antigo mestre, aprenderiam a temer o novo. Ele observou o elo de uma vela espiritual se fundir ao novo corpo, confirmando que agora ele era o dono da coleira. A discípula recém-desperta foi identificada como Corvo de Fogo, um espírito de fogo puro, criado por deuses e aceito na seita pelo antigo mestre após séculos de evolução. A arrogância dela, porém, durou pouco. Liu Xing cortou o papo furado. Avisou que se ela não mostrasse serviço no novo corpo, ela seria reciclada. Ele deixou claro que não gastaria cristais nucleares valiosos com um peso morto. Vendo que o novo chefe não estava para brincadeira, Corvo de Fogo mudou o tom. Ela revelou que era uma especialista em forja e que tesouros lendários como o Talismã do Trovão e a Espada Estrela do Norte foram selados com ela. Para garantir sua utilidade, ela prometeu produzir pílulas e armas mágicas capazes de colocar Liu Xing acima de qualquer rival, desde que houvesse energia. Liu Xing entregou um carregamento de cristais nucleares para testar a habilidade da subordinada. Ao analisar as pedras radioativas, a garota ficou maravilhada. Para ela, aquilo era uma joia rara transbordando energia espiritual, algo impensável naquele mundo em ruínas. Sem perder tempo, ela usou sua técnica secreta de fusão de fogo para processar o material. O primeiro resultado foi o Talismã do Falcão Sombra Azul. Liu Xing achou o item interessante, mas queria algo mais pesado. Corvo de Fogo explicou que para itens de elite era preciso injetar muito mais energia e usar a amplificação máxima de suas chamas. No segundo teste, o tripé cuspiu algo inesperado, uma semente de aparência bizarra. De acordo com a pequena celestial, aquela semente era o início de algo muito mais potente que uma simples arma. A semente era um vime do Sansara Celestial, uma planta mística que produz frutos capazes de restaurar o vigor de quem busca a imortalidade. A pequena celestial confessou que estava morrendo de fome. Seu cultivo estava drenado, e o esforço para refinar os cristais nucleares a deixou sem forças até para ficar de pé. Liu Xing a amparou, mas percebeu um problemão. Seus testes mostraram que comida comum não atravessa o portal entre os mundos. As leis da física impedem que matéria biológica seja transferida. Sem nutrição adequada, reviver o restante da seita seria impossível, mesmo com um estoque infinito de cristais. Enquanto Liu Xing quebrava a cabeça para resolver a logística, o chão tremeu. O tripé do renascimento entrou em curto frenesi, cuspindo duas almas de uma só vez. O problema? Elas já saíram do forno trocando porrada. Eram as irmãs Dragão, Kang Ming, a mais velha, e Kang Liu Liu, a caçula. Na seita antiga, as duas eram como óleo e água, e o destino pregou uma peça ao ressuscitá-las juntas. O clima de briga de família só parou quando Liu Xing ativou a maldição do caçador de almas, forçando o silêncio. A pequena celestial implorou para que parassem com a baixaria e agradecessem ao novo líder pela segunda chance. Kang Liu Liu, a mais nova, sacou logo que Liu Xing era especial. Ela sentiu a energia transbordando dele, mas notou que o rapaz era um completo leigo no taoísmo. Sem perder tempo, ela se ofereceu como mentora, sugerindo que poderiam dominar as artes místicas através do cultivo em parceria. A irmã mais velha, Kang Ming, não deixou barato e cortou a gracinha da caçula na hora, alegando que o líder não cairia em truques tão baratos. A disputa entre as irmãs Dragão pegou fogo. A mais velha, Kang Ming, revelou seu passado sombrio,
Antes da seita, ela era a assassina número 1 do submundo, mestre em feitiços místicos e a única capaz de ensinar as artes proibidas, incluindo o polêmico cultivo em dupla. A caçula, Kang Liu Liu, não recuou e sugeriu que o líder ficasse com as duas, ou resolveriam na porrada para decidir quem mandava. A pequena celestial quase teve um colapso, implorando para que parassem com a baixaria. Liu Xing deu um basta na discussão. O foco agora era sobrevivência, não harém. Ele precisava de comida. Ele colocou o desafio na mesa. Quem ensinasse a fazer a semente de vime brotar seria a mestre. Kang Ming identificou a raridade na hora. Segundo a lenda, o vime do Sansara Celestial só nasce em solo maldito, fertilizado por milhares de cadáveres e energia maligna pura. Kang Liu Liu completou. Depois de brotar, a árvore suga uma quantidade absurda de energia espiritual para dar frutos que garantem poderes sobrenaturais instantâneos. O plano foi traçado. Liu Xing precisava de cristais nucleares para o combustível e de terra de cemitério para o plantio. Vasculhando as memórias do antigo dono do corpo, ele localizou um lugar infestado de espíritos malévolos que servia perfeitamente. Antes de partir para a missão suicida, ele mandou as irmãs descansarem e deslogou do mundo místico. Ao acordar no apocalipse, deu de cara com uma mensagem urgente de Fang Xiaoyu, a comandante dos catadores. "Pequeno Patife, me liga, tenho algo bom para você." Preocupado, ele correu para o quartel-general. Assim que cruzou a porta, foi recebido por uma chuva de objetos e encontrou a comandante jogada, mantendo o estilo caótico de sempre. O entulho tomava conta do cenário quando Liu Xing encontrou a comandante. Sem rodeios, Fang Xiaoyu ofereceu um contrato de 2 estrelas da Guilda dos Catadores. A grana era alta e a divisão seria de 70-30. Era a chance perfeita para ele ganhar experiência, mas o risco de encarar tudo sozinho pesava. Liu Xing hesitou, porém ela cortou qualquer dúvida. Como uma combatente de nível S, ela garantia o sucesso da operação. A conversa mudou para os equipamentos, mas o patrocínio não veio. Fang Xiaoyu explicou que seu corpo sobre-humano dispensava armaduras ou armas complexas. Além disso, ela estava zerada. Todo o salário astronômico da guilda era torrado em consoles, lançamentos de games e horas infinitas na internet. Liu Xing percebeu que sua líder era uma viciada em tecnologia que preferia investir em pixels do que em segurança. Enquanto se preparava para seguir sozinho, Liu Xing revisitou o passado. Ele era um sobrevivente nato que cresceu catando restos após perder os pais para a fome, escapou de gangues violentas e passou despercebido até por feras nucleares gigantescas, vivendo nas sombras por anos. Mas a sorte quase acabou em um massacre provocado por um genoplast. Uma horda de monstros enlouquecidos cercou tudo e Liu Xing viu a morte de perto. Foi nesse momento que Fang Xiaoyu surgiu como um furacão. Ela não estava ali pelo heroísmo, apenas queria limpar o caminho rápido para voltar a seus jogos. Em um único movimento, ela obliterou as criaturas e encerrou uma missão para 8 homens como se fosse nada. Um reflexo absurdo salvou a pele do cara no último milésimo de segundo. Impressionado com o potencial, ele não perdeu tempo e recrutou o novato, transformando a dupla no único time oficial da operação. O destino já estava traçado, o Instituto de Pesquisa da Besta Nuclear. Ao chegarem, o Dr. Shu não escondeu o espanto. Ele esperava um catador de lixo, não um guerreiro, mas manteve a etiqueta e convidou Liu Xing para uma reunião. O papo do diretor era humanitário. O instituto funcionava há 5 anos como um refúgio para homens-fera, tentando limpar seus genes para integrá-los à sociedade. Segundo Shu, a violência dessas criaturas era puro preconceito humano. O problema era que a teoria não batia com a prática. O laboratório estava sob cerco de uma criatura nuclear, e a missão ali era simples: exterminar a ameaça. De repente, um estrondo sacudiu o prédio. A besta tinha voltado. Liu Xing tomou a frente e ordenou que todos ficassem para trás enquanto ele encarava o perigo sozinho. Lá dentro, o cenário era um pesadelo. No lugar de uma criatura comum, ele deu de cara com uma Python colossal, 10 vezes maior que o esperado e carregada de veneno. O herói sacou na hora que a missão era uma furada, ou pior, uma emboscada armada pelo alto comando. As escamas do monstro eram como blindagem. Balas só serviriam para deixá-lo mais furioso.
Quando a cobra soltou um grito bizarro, raríssimo para a espécie, Liu Xing traçou a estratégia. Precisava tirar o bicho dali para ter campo aberto. Sem hesitar, ele tomou a granada de um guarda paralisado e partiu para o ataque direto, decidido a calar a fera de uma vez por todas. O guarda não botou fé. Um catador tão quebrado que nem arma tinha? Mas Liu Xing não estava para brincadeira. Ele jogou a granada na cara da serpente e saltou na moto, partindo em disparada. O plano era atrair a fúria da fera para o desfiladeiro do caos, tirando o perigo de perto do instituto. No caminho, ele comemorou a economia de energia. Usar granadas alheias era muito mais eficiente. Já no Canyon, o combate escalou. Liu Xing bombardeou a criatura com uma sequência de explosivos e logo em seguida fritou a cobra com uma descarga elétrica devastadora. O ataque foi veloz, mas a regeneração do monstro era surreal. A situação azedou quando a Piton cuspiu veneno. O herói quase perdeu sua fiel moto de 8 rodas, uma relíquia que já pedia aposentadoria. Sem saída, ele ativou seu trunfo, o talismã do Falcão Sombra Azul. Com o poder celestial, ele ganhou asas e blindou o veículo, aproveitando o impulso para extrair uma montanha de cristais nucleares enquanto descia o sarrafo na besta. Mesmo com o corpo mais duro que diamante, a cobra não aguentou a pressão e desabou no solo. Liu Xing achou que tinha vencido, mas o choque veio logo depois. Em um grito sônico ensurdecedor, a serpente gigante sofreu uma metamorfose bizarra, transformando-se em uma mulher imensa. Ali ele entendeu o jogo. Não era só um bicho, era um homem-fera inteligente e um adversário de um nível totalmente fora da curva. Aquele confronto mudou tudo. Liu Xing não estava mais encarando um animal irracional, mas uma entidade com consciência e um poder absurdo. De volta ao instituto, ele jogou a cauda da criatura na mesa como troféu, provando que tinha estraçalhado a Piton Titã sozinho. Pelo serviço pesado, o Dr. Shu transferiu 1000 pratas para a conta dele. O valor era bom, típico de uma missão de 2 estrelas, mas Liu sentiu o peso. O risco de morte era real e o dinheiro suado. Desconfiado, ele questionou o diretor sobre aquela infestação anormal de feras nucleares na região. Shu desconversou, chamando-o de paranoico e garantindo que tudo estava sob controle. Percebendo a exaustão do guerreiro, o doutor fez uma oferta inusitada: descanso VIP com assistência de Da Mei e Xiao Mei. Liu Xing ligou o alerta de cilada na hora, afinal, manter híbridos era crime. Mas Shu jurou que as mulheres fera estavam ali por gratidão e vontade própria, querendo apenas retribuir a proteção do instituto. Liu decidiu pagar para ver e pediu um encontro com todas as servas disponíveis. Shu aceitou, e logo um grupo de jovens híbridas cercou o rapaz, prontas para servi-lo. O problema? O discurso delas era mecânico, sem alma. Para testar a real intenção e marcar território, Liu disparou um relâmpago, deixando claro que ali quem mandava era ele. Enquanto isso, nos fundos do instituto, a máscara de Shu caía. Ele abriu as portas de um laboratório sombrio, repleto de tanques onde mulheres fera flutuavam em conserva. No centro de tudo, o cientista revelou seu plano macabro. O sacrifício da besta nuclear era a peça que faltava. Agora, com o caminho livre, ele finalmente daria vida à própria filha. O jogo virou no momento em que Liu Xing sacou a jogada suja de Shu. Ele não perdeu tempo, invadiu o escritório e botou o doutor contra a parede, exigindo a verdade sobre o laboratório clandestino. Encurralado, o cientista abriu o jogo, revelando que toda aquela fachada de instituto era apenas um meio para um fim desesperador. Shu confessou que sua obsessão começou após uma tragédia familiar. O que era para ser ciência genética voltada à cura, virou uma fábrica de horrores para salvar sua própria filha. Ele usava os homens-fera como peças de reposição biológica, drenando substâncias para manter a garota viva. O plano final era uma fusão genética proibida, mas a Piton Titã tinha atravessado o caminho e quase arruinado tudo. A tensão subiu quando Shu ativou as coleiras biotecnológicas, convocando as cobras híbridas que serviam de guarda-costas. Liu Xing, porém, foi mais rápido e quebrou o controle mental, trazendo as feras para o seu lado. Em vez de destruir o experimento, ele decidiu intervir de forma cirúrgica. Usando seus raios para estabilizar a máquina de fusão, ele forneceu a energia necessária para concluir o processo, mesmo com o risco de tudo ir pelos ares. O resultado foi o nascimento de Xiaobao, uma garotinha híbrida, fruto da união entre humano e serpente. Sem lugar para ir, ela acabou integrada à equipe do protagonista para cuidar das tarefas da base. Enquanto isso, o Corvo de Fogo mal conseguia se manter em pé após os testes exaustivos de Liu.
implorando por um descanso que veio acompanhado de um aviso frio. O trabalho estava longe de acabar. Ao recolher os recursos valiosos daquele lugar maldito, Liu Xing ordenou que seus aliados se preparassem para partir. Deixando o laboratório para trás, ele finalmente respirou o ar puro, sentindo que, apesar do caos, o lucro e o poder da equipe tinham subido de nível. O aroma no ar era tão pesado que Liu Li jurou que valia uma espera milenar, mas Mancha não perdeu a chance de zoar. Perguntou se o olfato dela tinha pifado para achar cheiro de cadáver algo agradável. A discussão rolou solta até Liu Xing cortar o barato de todo mundo. O comando foi curto e grosso. Recolham logo essa terra amaldiçoada e deem-o fora, porque o clima ali estava estranho. Mancha notou que o solo fétido era puro suco de ressentimento acumulado, algo maligno de verdade. Foi quando o sinal de alerta de Liu Li apitou. Ela sentiu uma presença esmagadora e ordenou que todos sumissem das vistas. Do nada, uma mulher bizarra e gigantesca surgiu farejando o ar. A criatura sabia que tinha alguém por perto, mas não conseguia enxergar ninguém. Irritada por não achar matéria-prima para seus planos antes do anoitecer, ela resmungou algo sobre o risco de virar a próxima vítima e se mandou dali. Liu Xing reconheceu a figura na hora. Era uma monja taoísta caçando novos discípulos para a seita da Ascensão, o que na prática significava virar combustível para rituais. Graças ao feitiço de invisibilidade do gato demônio, o grupo escapou de um massacre direto, e a aparição da doida ainda serviu como bússola para o depósito de terra maligna. Seguindo o rastro, eles acabaram parando em um templo onde a tal monja pregava para uma galera acorrentada, prometendo purificação e ascensão para quem abandonasse o ciclo da reencarnação. Mancha entrou em pânico percebendo que tinham acabado de se infiltrar bem no meio dos cativos que seriam os próximos alvos. Liu Li, mantendo a frieza, apenas sussurrou que o lugar mais perigoso era, ironicamente, o melhor esconderijo. O plano era arriscado, mas ficar parado era sentença de morte. Liu Xing assumiu a forma de um gato e deu a ordem. Ele infiltraria o ninho sozinho, enquanto o restante da equipe aguardava o sinal para o contra-ataque. Mancha tentou ir junto, mas o protagonista cortou o papo. No sigilo daquela missão, qualquer acompanhante seria apenas um peso morto. Ao avançar pelos corredores, o clima pesou. O lugar exalava uma energia distorcida que parecia dobrar a realidade. Vasculhando as memórias do antigo dono daquele corpo, Liu Xing localizou o alvo no fim do corredor, mas a pressão espiritual da monja quase o desmascarou. O feitiço de invisibilidade do gato demônio era útil, mas consumia energia demais para ser mantido por muito tempo. Cada segundo ali era uma contagem regressiva para o desastre. Enquanto isso, a líder da seita entoava cânticos sobre os 9 ciclos da reversão e a tal pílula da destruição do vazio, prometendo uma ascensão divina para os enganados. Liu Xing finalmente alcançou o ponto crítico, o Salão da Transformação. Lá, uma mulher robusta empurrava crianças para dentro de uma sala, jurando que o sofrimento delas estava prestes a acabar. A realidade, porém, era um soco no estômago. Aquele salão não passava de um abatedouro industrial de almas. O chão estava encharcado de ódio, desespero e energia espiritual queimada. Diante dele, uma fornalha colossal de sacrifício de sangue revelava a verdade sombria. A seita não buscava a iluminação, mas sim fabricar pílulas de imortalidade usando vidas humanas como matéria-prima. Agora, com a prova do crime diante dos olhos, o herói sabia que o tempo da diplomacia tinha acabado. A fachada de santidade da seita desmoronou de vez. Perto da fornalha, o clima era bizarro, uma mistura de gelo e fogo que parecia cauterizar a alma. O desgaste era brutal, e Liu Xing sentiu que o tempo estava acabando, mas pelo menos a missão principal foi cumprida. Ele já tinha coletado terra maligna suficiente. O problema é que o corpo dele começou a flutuar contra a vontade. Sem energia espiritual para manter o disfarce, a forma de gato se desfez, revelando sua verdadeira identidade. A fornalha de sacrifício, programada para sugar essências humanas, começou a puxá-lo com uma força absurda. Se não agisse rápido, ele viraria ingrediente de poção como todos os outros. No meio do desespero, uma entidade espiritual surgiu diante dele. Graças aos resquícios dos poderes do gato demônio, Liu Xing conseguiu enxergar e ouvir o espectro, que se identificou como Xiaoyi. Ela deu o papo reto. O mestre da seita estava de olho em tudo através de uma conexão espiritual, então qualquer barulho seria fatal. Xiaoyi revelou que não era uma alma comum.
mas a consciência da própria fornalha. O objeto, que um dia pertenceu à lendária seita do Tesouro das Pílulas, tinha sido criado para o bem, transformar demônios e monstros em elixires poderosos para acelerar o cultivo de guerreiros justiceiros. Porém, após uma catástrofe milenar e a invasão de forças das trevas, o clã caiu e o artefato sagrado acabou virando uma ferramenta de tortura nas mãos de um carrasco. A história daquele caldeirão era pior do que parecia. O vilão tinha usado uma agulha de ligação de almas para escravizar o artefato, transformando um objeto sagrado em uma máquina de moer gente para fabricar pílulas malignas. Forçada a cometer atrocidades por séculos, a alma da fornalha, que se apresentou como Xiaoxir, viu em Liu Xing sua única chance de liberdade. Ela implorou para que ele removesse a agulha espiritual que aprendia. Em troca, jurou lealdade eterna ao rapaz, prometendo segui-lo em qualquer missão que não ferisse a moral. Liu Xing, sempre prático, cortou o drama. Ele precisava saber como destruir o pilar central que sustentava aquela prisão. Xiaoxir confirmou que o raio no meio da fornalha era a chave, mas avisou que o esforço seria brutal. Liu Xing confessou que estava no limite, mas não tinha escolha. Ou destruía aquilo, ou virava adubo, como todos os outros. Ele sacou a espada de fogo e o chicote mantra, descendo a lenha no pilar com golpes pesados. O cansaço bateu forte, e Xiaoxir tentou fazê-lo parar, mas o herói não tinha tempo a perder. Ele mandou para dentro uma pílula de acúmulo de energia, um presentinho do Corvo de Fogo que guardava para emergências. O efeito foi instantâneo. O corpo dele ferveu, liberando um calor absurdo que assustou a entidade, mas a força voltou em dobro. Com uma sequência frenética de ataques, Liu Xing finalmente estilhaçou o pilar de sustentação. As correntes sumiram e Xiaoxir recuperou sua forma humana, declarando-se oficialmente o tripé de refino de Liu. O protagonista só conseguia pensar na ironia da situação. Ele saiu de casa para buscar um punhado de terra amaldiçoada e acabou voltando com uma fornalha lendária capaz de refinar espíritos malignos. Um upgrade tanto para quem estava apenas de passagem. O golpe de sorte foi grande. Agora a fonte de terra maligna era dele e não tinha fim. Mas a festa durou pouco. A monja surgiu na entrada do salão com um sorriso que gelou o sangue de Liu Xing. Ele o encarava com deboche, como se estivesse diante de um velho conhecido que resolveu aparecer para ser morto de novo. Liu Xing sentiu o peso do perigo. Ele não estava lidando com qualquer um, mas com uma devoradora de medula, um monstro que evoluía consumindo o interior dos ossos humanos. Nas memórias do antigo dono do corpo, essa linhagem era comparada a um desastre natural. Para quem estava no nível dele, enfrentar aquilo era como uma formiga desafiando uma bota. O herói sacou que não dava para lutar justo. Ou ele matava a desgraçada com um golpe surpresa, ou virava jantar antes dela sequer mostrar a forma real. A vilã, porém, começou a tripudiar. Lembrou que já o tinha descartado uma vez por morto e se perguntou como ele ainda respirava. Ela ficou intrigada. Como um cultivador com um nível tão baixo tinha conseguido roubar a fornalha e, principalmente, arrancar a agulha de almas? Ela exigiu explicações e o tesouro de volta. Mestre no improviso, Liu Xing fingiu pavor. Ele se encolheu, implorou pela vida chamando-a de Virgem Divina e estendeu o objeto como se estivesse se rendendo. No instante em que a ganância dela falou mais alto e a guarda baixou para analisar o item, ele descarregou o resto da sua energia espiritual em um soco brutal. O impacto foi seco. O corpo da monja foi arremessado para longe e a cabeça se separou do tronco na hora. No meio dos restos mortais, um fragmento dourado brilhou no chão. Xiaoxir explicou a raridade. Era o núcleo do amante da mente, o osso dourado que guardava todo o poder acumulado daquela criatura. Liu Xing sabia que tinha tirado a sorte grande com aquele osso dourado, mas não fazia ideia de como extrair seu poder. Sem muita escolha, ele confiou o item a Xiaoxir, esperando que ela soubesse o que fazer. O efeito da pílula de força estava sumindo, mas o saldo era positivo. Terra maligna garantida e um troféu de alto nível na mochila. Para poupar o que restava de energia, ele voltou à forma de gato. Era mais discreto e rápido para reencontrar o grupo. O que ele não percebeu foi que a vilã não estava totalmente morta. A cabeça decepada da monja se transformou em uma mosca asquerosa, zumbindo de puro ódio pelo roubo de seu núcleo. Desesperada, ela precisava de um novo hospedeiro urgente, ou desapareceria para sempre.
Enquanto isso, no esconderijo, Mancha perdia a paciência com Liu Li, que conseguia dormir tranquilamente em um lugar cercado de cadáveres. A mosca monstro tentou pousar no rosto de Liu Li, sussurrando elogios bizarros sobre sua beleza. Mas Mancha a espantou no susto. O despertar de Liu Li veio junto com um tremor no solo, sinalizando que o caos tinha começado de vez. Antes que elas pudessem bolar um plano, Liu Xing surgiu saltando como um gato, avisando que a missão da Terra estava cumprida e que era hora de dar no pé. A fuga, porém, foi interrompida por uma voz pesada vinda de cima. Um sujeito enorme, que se apresentou como o taoísta Baozu, apareceu querendo trocar experiências com as novas recrutas, aproveitando que o líder da seita estava em reclusão. Liu Li, jogando o jogo da sedução, tentou levá-lo no bico para que ele as tirasse dali sem alarde, planejando matá-lo assim que estivessem seguros. Só que Mancha não tem paciência para teatro. Antes que o grandalhão pudesse reagir, ela mandou um chute direto que o jogou no chão. Liu Li até tentou dar um sermão na amiga pela falta de cautela, mas Mancha já estava armada até os dentes. Elas dividiram o arsenal deixado pelo chefe. Mancha agarrou uma granada de elixir gigante, enquanto Liu Li preparou suas flechas para o abate. O disfarce de Baozu caiu de vez. O cara sofreu uma mutação bizarra, brotando braços da própria cabeça ao sacar que estava sendo enrolado. A perseguição começou no ato. Mancha, decidida a resolver a parada, arremessou Liu Li para longe e encarou o monstro sozinha. Sem hesitar, ela mandou um elixir para dentro, sentindo uma explosão de energia que quase desintegrou sua consciência. Nesse momento de fraqueza, a monja mosca tentou dar o bote para possuir o corpo de Mancha, mas deu de cara com uma barreira intransponível. Uma força espiritual avassaladora despertou no fundo da mente da garota, estraçalhando a intrusa como se fosse um inseto. Mancha emergiu da transformação com um poder ancestral, dilacerando Baozu de dentro para fora. O que restou do vilão foi apenas uma mão decepada com um olho bizarro, que Liu Li, ainda na forma de gato, reconheceu como um artefato perigoso. Enquanto isso, Liu Li se viu presa em um corredor infinito, vítima de um mestre das ilusões. O inimigo parecia imortal, regenerando-se de tiros na cabeça e desferindo golpes que pareciam reais, mas Liu Li tinha um trunfo: o sangue de um dragão verdadeiro. Ao ativar sua linhagem, as mentiras visuais do mestre de ilusões derreteram. Com um golpe preciso, ela estilhaçou o crânio do oponente, deixando para trás apenas um fragmento da cauda de pedra de um dragão. O clima pesou de verdade quando um som aterrador ecoou por toda a seita. O patriarca havia encerrado seu isolamento. A aura do velho era tão esmagadora que milhares de almas tremeram instantaneamente. Percebendo que o nível do inimigo era alto demais, Shao Shi deu a solução final para Liu Xing: um cultivo duplo acelerado dentro do espaço da consciência divina. Usando o espinho dourado recém-conquistado, eles começaram a temperar o lótus dourado, fortalecendo a base do seu caminho para a batalha que decidiria tudo. Liu Xing rompeu os limites e superou a fase de têmpera do Qi, absorvendo o poder acumulado de milhares de almas. O patriarca surgiu como um titã sombrio, mas o herói interveio com um golpe avassalador que estilhaçou a carapaça da criatura. Antes de sumir nas sombras, o vilão deixou um aviso sinistro. O destino deles agora estava amarrado por laços kármicos. Mancha notou que o grupo finalmente atingiu o estágio de formação da base, enquanto Liu Li percebeu que seu estado de transe era, na verdade, um cultivo profundo. De volta ao QG, eles selaram a entrada com feitiços e corpos para garantir a segurança. No entanto, o Corvo de Fogo tinha instaurado o caos ao tentar roubar pedras espirituais para abrir o pavilhão secreto Sopro de Três Outonos, um lugar onde o tempo passa voando. Sem paciência para drama, Liu Xing organizou a casa, devolveu os recursos e delegou tarefas para a criação de novos artefatos e o plantio de sementes sagradas. Ele mesmo se isolou no pavilhão, onde a energia cósmica fluiu com tanta facilidade que o estágio de núcleo dourado parecia logo ali. Enquanto isso, nas trevas, a vingança era tramada. Um taoísta entregou a centopeia vermelha da calamidade para a mão decepada do antigo inimigo, permitindo que ele reconstruísse sua carne por uma noite com uma condição: capturar os 3 traidores. A caçada recomeçou. Longe dali, um jovem cruzava o céu orgulhoso de sua máquina voadora de segunda mão, achando que 100 km por hora era o topo do mundo.
O sonho acabou quando Liu Xing surgiu ao seu lado em um voo silencioso e absoluto, sem motor, sem fogo e sem ruído. O design daquela aeronave desafiava a lógica. O piloto tentou acelerar tudo o que podia, mas a distância para Liu Xing não diminuía nem 1 centímetro. O herói, em silêncio, apenas observava, já operando em um nível extremo de poder que meros mortais sequer conseguiam compreender. Com o núcleo dourado formado, Liu Xing mudou de patamar. Agora ele podia voar usando sua própria espada. Por que gastar uma fortuna com transporte se ele era a própria força motriz? Além do corpo divinamente predestinado, sua consciência atingiu um nível absurdo, reflexo direto de sua alma transmigrada. Mas o tempo rugia. Ele precisava de grana e de trabalho. Ao posar no bar de missões, o clima era de hierarquia pura. O esquema era simples. Novatos e coletores comuns ficavam no balcão do térreo, enquanto a elite da classe S tinha tratamento VIP no andar de cima. Um coletor metido à besta, Luo Letian, observava tudo com desdém, contando os dias para subir de ranking, enquanto Liu Xing só queria uma cerveja escura e o próximo contrato. A atendente, Jua, ficou surpresa ao vê-lo. O papo no bar era de que Liu Xing deu sorte. O cara abateu 5 homens-fera e limpou uma missão de 2 estrelas sozinho, algo muito acima de seu registro oficial de classe C intermediário. Escondido, Luo Letian quase engasgou. Como um soldado comum ranqueado na posição 360 conseguiria um feito desses sem equipamento de ponta ou um poder oculto? Liu Xing, porém, estava indignado com a burocracia. Ele reclamou que o capitão Fang Xiaoyun tinha abocanhado 70% da recompensa anterior, deixando-o quase sem nada. Ele queria subir o nível para missões de 3 estrelas, não só pelo dinheiro, mas para coletar cristais principais, antes que o velho sem olhos desse as caras. Ele precisava fortalecer seus alunos e forjar novos artefatos para o que estava por vir. Jua avisou que o risco era suicídio para alguém do nível dele, citando a ganância e o perigo de operar fora da equipe dos Leopardos Gêmeos. Foi nesse momento que Luo Letian, vendo uma oportunidade de ouro para entender de onde vinha tanto poder, saiu das sombras e se ofereceu para fechar parceria. Luo Letian não era qualquer um. O cara fazia parte do topo da classe C, ocupando a posição 211 com os Leões do Deserto. Liu Xing achou estranho um figurão daqueles querer parceria com um coletor comum, mas manteve a pose modesta e aceitou o cumprimento. O plano era encarar uma missão de 3 estrelas, mas havia um problema burocrático. O regulamento exigia um trio para esse nível de dificuldade. A solução veio com uma voz suave. Linoe, uma colecionadora estilosa do esquadrão Flor de Cerejeira Noturna, surgiu do nada, perguntando se ainda tinha vaga. Luo Letian, impressionado com a beleza da garota, aceitou na hora. Com o time fechado, Liu Xing deu cheque-mate no balcão. Ele não queria nada simples, queria o contrato mais pesado disponível, de preferência envolvendo líderes de Homens-Fera. Jua soltou um suspiro, chamando Liu de suicida, mas acabou revelando o abacaxi da vez. Uma turma inteira da escola primária Xinshen tinha sumido durante um passeio na floresta. Alunos e professores evaporaram sem deixar rastro. A floresta, antes tranquila, agora estava infestada de boatos sobre fantasmas, embora o mais provável fosse uma invasão de homens-fera de alto nível. Sem piscar, Liu Xing confirmou a missão. O sistema oficializou o trio: Liu Xing, Luo Letian e Linoe, partindo para o desconhecido. Luo, bancando o protetor, avisou que o terreno era mortal, especialmente para uma garota. Mas Liu Xing cortou o drama, garantindo que, com ele por perto, ninguém correria perigo. Se fantasmas aparecessem, sua espada longa daria do recado rapidinho. O relógio estava correndo contra eles. O sumiço das crianças já completava 24 horas e o tempo de resgate estava no limite. Eles tinham apenas 12 horas para evitar o pior. No mapa, 3 caminhos se desenhavam, mas nenhum era fácil. O primeiro era um atalho suicida pelo abismo de areia e o mar devorador, lotado de armadilhas. O segundo passava pelo desfiladeiro de Jauza, um ninho de saqueadores e feras nucleares. A terceira opção era contornar o deserto pelo anel externo, seguro, porém lento demais, levando mais de 10 horas e arruinando a missão. Foi aí que Lin Jui apresentou uma carta na manga totalmente inesperada. Com um sorriso e um petisco de gelo na mão, ela chamou por Xialan. Do nada, uma baleia voadora colossal rasgou o céu.
Era uma besta nuclear flutuante, famosa pela velocidade absurda. Enquanto Luo Letian tentava calcular a fortuna que uma criatura daquelas valia, Lin Jui explicou que a pequena era sua amiga, mas que só conseguia voar acima dos 1000 metros de altitude. A viagem nas costas do gigante era surpreendentemente estável. A baleia encurtava o caminho sobrevoando áreas intransitáveis em tempo recorde. Ao se aproximarem do destino, Liu Xing sentiu uma vibração estranha no ar. O lugar parecia protegido por um domínio de purificação imortal, uma energia que camuflava a floresta do resto do mundo. Ao pousarem, o cenário era de arrepiar. A floresta de Xinshen, que deveria ser um local de lazer e pesquisa, estava em um silêncio absoluto. Nem sinal de criaturas nucleares. Lin Jui, sentindo o peso da atmosfera, relembrou a lenda sombria das Maravilhas, um antigo assentamento próspero que, em uma única noite de horror, viu seus moradores serem massacrados e pendurados nas árvores como um aviso macabro. O massacre do passado deixou poucos rastros. Os socorristas mal conseguiram salvar um punhado de sobreviventes, e os relatos sobre o que sobrou eram raros. A única testemunha viva daquela carnificina foi uma criança que jurou ter visto um espírito no meio do caos. Luo Letian duvidava de assombrações, mas Lin Jue, com seu instinto de vidente, avisou que se houvesse algo espiritual ali, a lâmina de Liu Xing resolveria o problema rápido. Ao chegarem na escola, o prédio parecia vivo. Raízes bizarras brotaram do solo, cercando a equipe e bloqueando as saídas. Assim que cruzaram o portal, a escuridão total engoliu o grupo. As portas se trancaram sozinhas e o sistema de comunicação pifou, isolando cada um em um canto do colégio. Liu Xing avançou pelos corredores desertos, lanterna em punho, sentindo o peso de olhares invisíveis. Ao entrar em uma sala cheia de manequins estáticos, um ruído estranho o fez acelerar o passo. De repente, uma mão tocou seu ombro. Com um reflexo rápido, ele mobilizou o invasor apenas para descobrir uma garotinha trêmula pedindo para voltar para casa. Ele checou os sinais. Nada de energia de besta nuclear, mas uma aura fantasmagórica gelada emanava da menina. Ela contou que durante a aula, uma aparição surgiu do nada, espalhando o pânico. Ela conseguiu fugir, mas o resto da turma foi arrastado pelo espírito para as profundezas da escola. Enquanto isso, em outra ala, Luo Letian tentava contato via rádio sem sucesso. O silêncio foi quebrado por um canto melódico e macabro que ecoava pelas paredes. Seguindo a voz, ele sentiu um puxão violento no braço, e ao entrar em uma das salas, deu de cara com dezenas de crianças cercando-o no escuro. Luo Letian achou que tinha salvado o dia, mas o pesadelo estava apenas começando. As crianças que o cercavam sofreram uma mutação bizarra, transformando-se em abominações retorcidas. Ele não hesitou, sacou a faca e passou o rodo em todas. Ao encontrar Lin Jue desacordada, ele a despertou e prometeu proteção total, jurando que o mal tinha sido derrotado. O problema? A amiga sorriu de um jeito estranho e seu corpo começou a se desmanchar em tentáculos negros que prenderam o rapaz em um abraço mortal. Enquanto isso, a verdadeira Lin Jue vagava pelos corredores, isolada e sem sinal de rádio. O pânico bateu quando dois Liu Xings idênticos apareceram na sua frente, um acusando o outro de ser um impostor. A briga entre os clones escalou, até que ambos começaram a se transformar em monstros, cada um jurando ser o verdadeiro parceiro. Lin Jue, que desde cedo tinha o dom de ler mentes de feras nucleares, tentou captar as intenções deles, mas o que ouviu era uma estática mental bizarra, algo que não pertencia a este mundo. Sem tempo para charadas, ela invocou seu trunfo, o porquinho Xiu Liu, que se transformou em um javali colossal e atropelou os clones contra a parede, embora eles tenham conseguido fugir pelas sombras. Longe dali, o verdadeiro Liu Xing era guiado pela garotinha em direção a um buraco negro pulsante, envolto em névoa escura. Ela implorava para que ele saltasse e salvasse os outros, mas Liu Xing não é bobo. Em um movimento rápido, ele desembainhou a espada e decepou a cabeça da menina. Ele já tinha sacado o jogo. Aquilo não era bicho, nem gente, nem fantasma. Era uma marionete sem aura, criada apenas para atraí-lo. Sem hesitar, ele ativou sua forma espiritual e mergulhou de cabeça no abismo negro para resolver a parada na raiz. A situação era pior do que imaginavam.
Eles estavam literalmente dentro do estômago de uma criatura colossal. Liu Xing, em sua forma espiritual, rastreou as vítimas e encontrou rostos conhecidos em meio ao caos. No meio da luta, ele conseguiu libertar Luo Letian, que acordou totalmente perdido. Liu Xing deu a real. Enquanto ele caçava o núcleo do monstro, Luo precisava focar em destruir as entranhas da fera e tirar os alunos dali. Luo Letian, em choque, perguntou se o parceiro tinha virado um fantasma, mas Liu explicou que aquilo era apenas uma habilidade especial de alto nível, algo que deixou o veterano de classe C impressionado com a evolução repentina do novato. De repente, o prédio começou a se contorcer e encolher. Liu Xing sacou a jogada. A escola inteira era parte do corpo do monstro. Uma entidade humanoide surgiu, anunciando que o fertilizante, as crianças e os coletores já estava pronto para ser consumido. A criatura revelou que passara séculos cultivando uma árvore nuclear gigante que precisava de sacrifícios humanos a cada poucas décadas. O plano do monstro era colher os frutos da imortalidade em um único dia, usando o sangue dos coletores de classe C como ingrediente especial. Mas o feitiço virou contra o feiticeiro. No momento em que um dos frutos deveria amadurecer, ele simplesmente explodiu e toda a energia drenada desapareceu no ar. A entidade entrou em parafuso, sem entender para onde tinha ido o poder. Foi quando Liu Xing, Luo Letian e Ling Jue, montada em seu javali gigante, surgiram ilesos com todas as crianças resgatadas. O catador de nível C não só quebrou o controle mental da árvore, como também sabotou o banquete milenar da criatura. O monstro apelou para o tudo ou nada, rasgando o tecido da realidade e criando fendas espaciais. Liu Xing agiu rápido, entregou a esfera com os alunos resgatados para Xia Lu e ordenou que ela desse-o fora dali sem olhar para trás. Enquanto as rachaduras no espaço se multiplicavam, o herói partiu para o ataque em sua forma espiritual. Ele chegou a fatiar a criatura ao meio, mas a regeneração do bicho era bizarra. O monstro debochou, dizendo que nem um coletor de rank A daria conta dele, mas ficou visivelmente abalado ao sentir o dano real que Liu Xing causava. O combate escalou. Mãos gigantescas brotavam do vácuo, mas Liu bloqueava tudo, descarregando uma sequência frenética de golpes. O problema era o tempo. O pedido de socorro já tinha sido enviado, mas o capitão levaria pelo menos 2 horas para chegar, uma eternidade naquela situação. Sem saída, Liu Xing queimou um de seus últimos trunfos. Ativou um talismã raro que materializou uma armadura de batalha pesada sobre seu corpo. O monstro, surpreso com a transformação, aceitou o desafio e partiu para o combate corpo a corpo. A velocidade de Liu era absurda, ele se esquivava dos golpes colossais e contra-atacava com precisão cirúrgica. Quando a criatura tentou usar uma espada de metal criada do próprio corpo, Liu a estilhaçou com a velocidade de um raio. Ele sabia que a armadura do talismã tinha prazo de validade e precisava pulverizar o inimigo antes que a energia acabasse. A entidade admitiu que subestimou o rapaz, mas não recuou. Percebendo que não venceria na força bruta, o monstro usou sua habilidade de manipulação espacial para criar um exército de clones idênticos. O cerco se fechou e a pressão ficou insuportável, mas o jogo virou novamente quando o Cavaleiro Dourado surgiu com suas lanças sagradas, dando início a uma carnicinina generalizada no campo de batalha. O monstro não esperava que Liu Xing também soubesse o truque da clonagem, mas a vantagem durou pouco. O talismã chegou ao limite, a armadura espiritual evaporou e o herói voltou à forma normal, exausto. Quando ele achou que a poeira ia baixar, o chão cedeu. Uma fenda espacial o tragou para uma dimensão isolada, onde o silêncio era absoluto e a criatura o aguardava. O vilão admitiu que Liu era um problema inesperado para seus planos com a árvore nuclear, mas a curiosidade falou mais alto. Ele tocou a cabeça do rapaz para vasculhar suas memórias, e o choque foi imediato. O que começou como o registro de um órfão e catador comum, de repente revelou segredos de outro mundo. Uma energia oculta e poderosa que não pertencia àquela realidade. Intrigado e temeroso de que aquele potencial arruinasse seu retorno triunfal, o monstro hesitou entre a execução e o estudo daquele espécime raro. A dúvida da criatura foi interrompida por um estrondo. A barreira dimensional foi estilhaçada por uma onda sonora brutal. O capitão surgiu como um meteoro, rompendo o isolamento espacial com um único golpe.
Sem dar tempo para reação, ele desferiu um chute que arremessou o monstro para longe, libertando Liu Xing das garras do inimigo. Liu acordou atordoado, mas o capitão já estava em modo de combate, impressionado com a resistência do rapaz, embora tenha notado que ele ainda não tinha força para apagar um imortal. Enquanto o monstro tentava se regenerar e a árvore nuclear começava a recuar para as profundezas, a dupla partiu para a ofensiva total contra o tronco gigante. No meio do caos, uma das sementes da árvore despencou no solo. Luo Letian e Ling Jue, ainda acompanhada pelo javali Xia Liu, se aproximaram para dar o relatório. As crianças estavam a salva e já seguiam para o abrigo sob os cuidados de outros coletores. O pior tinha passado, mas o mistério sobre a origem de Liu Xing agora estava na mira de forças muito mais perigosas. O capitão não quis saber de conversa e ordenou a destruição total daquela anomalia. Porém, no último segundo, os frutos voaram para dentro de uma fenda espacial, permitindo que a criatura escapasse por pouco. Do outro lado do portal, uma figura vermelha e imponente aguardava. Chamou o monstro de Guiyu e cobrou explicações pela demora. Guiyu, frustrado, relatou que a missão foi um desastre parcial. Ele só conseguiu entregar 7 frutos, porque cruzou com 2 carniceiros que estragaram tudo. O chefe, impaciente, reforçou que a habilidade de Guiyu era a única ponte entre a Terra Selada e o deserto, e que ele precisava de mais seguidores para acelerar o plano de retorno.